Um deserto esquecido. Um povo à beira da promessa. Espera o sonho de gerações. Mas a fé desfalece e uma mulher surge. Cosby, princesa e desafio, atravessa o acampamento com passos firmes. Ao lado de Zimri, um príncipe rebelde. Eu escolhi romper tudo. Dentro da tenda, um pacto proibido sacode os céus. A ira divina desaba, milhares caem. Eu vi a morte chegar. Então, Finéias se levanta. Uma lança corta o silêncio. O caos para. Cosby desaparece. Mas seu legado ressoa. Um grito que atravessa o tempo. Eu ainda resisto. Quem controla o coração, controla a história. Imagine um cenário que pulsa com expectativa. Um povo inteiro, milhares de homens, mulheres e crianças, acampado nas planícies de Moabe, a poucos passos da terra prometida. São os hebreus, libertos do Egito, guiados por Moisés, carregando nas costas o peso de uma promessa feita a Abraão gerações atrás. O Rio Jordão está logo ali. Quase dá para sentir o cheiro da terra que mana leite e mel. Mas algo no ar está diferente. Não é só a alegria que paira sobre as tendas. Há um cansaço nos olhos, um sussurro de dúvida nos corações. Depois de 40 anos vagando pelo deserto, a espera os deixou frágeis. A vigilância, que já foi afiada como uma espada, agora é só uma lembrança distante. Eles estão tão perto do sonho, mas tão distantes do fervor que os tirou das mãos de Faraó. A coluna de fogo e a nuvem que os guiaram parecem apenas histórias contadas aos filhos à noite. O povo escolhido, separado para ser santo, está vulnerável. E é exatamente nesse momento, quando a guarda está baixa, que uma figura inesperada entra em cena. O nome dela é Cosby, não uma hebreia, não uma escrava, mas uma princesa midianita, filha de Zur, um líder poderoso entre seu povo. Ela não chega como quem teme, não se esconde nas sombras do deserto, nem tenta passar despercebida. Cosby cruza os limites do acampamento com passos firmes, como quem sabe exatamente o que está fazendo. Ao seu lado, um homem. Não um qualquer, mas Zimri, filho de Salu, um príncipe da tribo de Simeão, uma das 12 colunas de Israel. Juntos, eles atravessam o mar de tendas, os olhos do povo grudados neles. Crianças param de brincar, mulheres largam suas tarefas, homens seguram o fôlego. Quem é essa mulher? Por que ele, um líder de Israel, está com ela? Ninguém diz uma palavra. Os anciãos, que deveriam ser a voz da sabedoria, ficam mudos. Os sacerdotes, guardiões da lei, não se movem. É como se o tempo parasse, esperando o próximo passo dessa dupla improvável. Cosby não é só uma estrangeira. Ela carrega em si a história de um povo diferente, os midianitas, conhecidos por sua cultura rica e seus costumes pagãos. Filha de Zur, um dos chefes mais influentes, ela representa poder, linhagem e algo mais profundo. Os midianitas não são estranhos a Israel. Jetro, sogro de Moisés, era midianita, mas essa conexão amistosa ficou no passado. Agora, a relação é de tensão, de desconfiança. E Cosby, com sua presença ousada, parece desafiar essa barreira invisível. Ela não vem como prisioneira, nem como hóspede. Ela entra como símbolo. Mas símbolo de quê? Amor?
rebeldia ou algo muito mais perigoso? Zimri, por outro lado, não é um desconhecido. Ele é um homem de posição, alguém que cresceu ouvindo os mandamentos de Deus, que sabia o que estava escrito na lei. Não se unam aos povos da terra, pois eles os levarão a outros deuses. Deuteronômio 7, versículos 13 e 4. Mas ali está ele, guiando Cosbe até uma tenda, como se as regras não importassem mais. O que passa pela cabeça dele? Será que é paixão cega, um desejo que o fez esquecer quem ele era? Ou será que Zimri, cansado da espera, decidiu que a aliança com Deus não valia mais o esforço? A Bíblia não diz o que ele pensava, mas suas ações gritam mais alto que palavras. E o povo? Eles assistem perplexos. Ninguém levanta a voz, ninguém barra o caminho. É como se uma névoa tivesse caído sobre o acampamento, cegando os olhos e calando as bocas. Em Números 25, versículo 6, está escrito: Eis que um dos filhos de Israel veio e trouxe uma midianita à vista de Moisés e de toda a congregação, à vista de todos. Não foi um segredo, não foi escondido. Cosbe e Zimri caminham sob o sol escaldante, desafiando o silêncio com cada passo. E quando chegam à tenda, a porta se fecha atrás deles. O que acontece ali dentro ninguém vê, mas todos sentem que algo mudou. Esse momento não é só uma cena isolada, é o começo de algo maior, um estopim que vai incendiar o deserto. Quem é Cosbe, afinal? Uma jovem em busca de amor ou uma peça num plano mais sombrio? Os midianitas, aliados aos moabitas, já haviam tentado corromper Israel antes, como Balaão, o profeta pago para amaldiçoá-los, mostrou. Números 22. Será que Cosbe é mais do que parece? Estudos sobre os povos do Antigo Oriente sugerem que mulheres de linhagem nobre, como ela, às vezes tinham papéis espirituais, quase sacerdotais, em rituais pagãos. Ela entra no acampamento como uma chama viva, e o povo, sem saber, está prestes a ser consumido. O que vem a seguir não é apenas uma história de duas pessoas, é uma batalha que ninguém esperava. Um confronto que vai além da carne e do sangue. Cosbe chegou, e com ela, uma pergunta que fulmina como relâmpago. Até onde a fraqueza de um povo pode levá-lo? Fique por perto, porque essa história está apenas começando, e o que acontece dentro daquela tenda vai ressoar por gerações. Se essa história está mexendo com você, deixe um amém nos comentários para mostrar que você está nessa caminhada conosco. Não perca o que vem pela frente. Inscreva-se agora, ative as notificações e deixe seu like para fortalecer essa mensagem. O deserto está quieto, mas o ar treme, com uma tensão que ninguém explica. Cosbe e Zimri acabaram de entrar na tenda. A porta de pano se fechou atrás deles e o povo lá fora ainda não sabe o que fazer. Os olhos estão fixos, os corações batem rápido, mas ninguém se mexe. Lá dentro, algo está acontecendo, algo que vai além do que os olhos podem ver. Não é só uma questão de duas pessoas juntas, é um desafio que sacode o chão sagrado de Israel. Um grito silencioso contra tudo que esse povo foi chamado a ser. E o céu? O céu já está preparando uma resposta. O que acontece dentro daquela tenda não é segredo por muito tempo. A Bíblia, em Números 25, versículos 1 a 3, deixa claro. Os homens de Israel começaram a se envolver com mulheres moabitas e midianitas, e logo estavam se curvando diante de Baal-peor, um deus pagão. Cosbe, filha de Zur, um chefe midianita poderoso, Números 25, versículo 15, está no centro disso tudo. Ela não é apenas uma mulher apaixonada ou uma visita casual. Sua presença carrega o peso de uma cultura diferente, uma fé oposta, um jeito de viver que Deus já tinha dito para Israel rejeitar. Em Deuteronômio 7, versículos 3 e 4, está escrito: Não casem com eles, porque vão desviar seus corações para outros deuses. Mas ali, sob o teto daquela tenda, Zimri, um príncipe de Simeão, ignora essas palavras como se elas nunca tivessem sido ditas. Zimri sabe o que está fazendo.
Ele não é um jovem qualquer perdido no calor do momento. É um líder, alguém que ouviu Moisés falar, que viu os milagres no deserto. E mesmo assim, ele escolhe Cosbe. Por quê? Será que é amor, uma paixão que o cegou? Ou é rebeldia, um grito contra as regras que ele cansou de carregar? A Bíblia não entra na mente dele, mas o que acontece ali dentro é mais do que carne e osso. Cosbe não é só uma princesa midianita. Ela representa o culto a Baal Peor, uma divindade adorada com rituais que misturam sensualidade e idolatria. Estudos do Antigo Oriente mostram que esses cultos usavam práticas sexuais como oferendas aos deuses, uma forma de selar pactos espirituais. O que parece um encontro íntimo para os homens é para o céu um altar profano, erguido no coração do acampamento. E não é só sobre eles dois. Lá fora, o povo começa a mudar. Homens que ontem oravam ao Deus que abriu o Mar Vermelho, agora olham para as mulheres estrangeiras com olhos famintos. A santidade que os separava como povo escolhido começa a desmoronar. Em Números 25, versículo 2, lemos: O povo uniu-se a Baal Peor, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A tenda de Cosbe e Zimri é como uma faísca que acende um incêndio. Outros seguem o exemplo. E logo o acampamento, que deveria ser santo, está manchado por algo que Deus abomina. Será que Cosbe sabia o que estava começando? Alguns estudiosos acreditam que os midianitas, junto com os moabitas, tinham um plano. Eles já tinham tentado derrubar Israel com as maldições de Balaão e falharam. Números 22. Agora, tentam por dentro, usando Cosbe como uma arma viva, uma ponte para corromper a fé de um povo inteiro. Enquanto isso, o céu não fica em silêncio. A resposta vem rápido, furiosa e implacável. Uma praga explode no acampamento, como um vento que ninguém vê, mas todos sentem. Homens caem, mulheres gritam, crianças choram. Em poucas horas, milhares estão mortos. A Bíblia não diz exatamente quantos no começo, mas depois, em Números 25, versículo 9, fala em 24.000 vidas ceifadas. Por quê? Por causa de uma tenda? Não, por causa do que ela significa. Para Deus, aquele ato não é só desobediência, é traição. É como se Israel, prometido em casamento ao Deus vivo, tivesse se entregado a outro noivo. E Cosbe, com sua ousadia, está no olho desse furacão espiritual. Mas quem é ela de verdade? Uma jovem ingênua ou uma enviada com um propósito? Seu pai, Zur, era um líder entre os midianitas. E ela, como filha dele, provavelmente cresceu em um mundo onde rituais pagãos eram poder. Arqueólogos encontraram evidências de cultos a Baal em regiões próximas, com altares e figuras que mostram cerimônias de fertilidade. Será que Cosbe foi treinada para isso? Para ser mais do que uma mulher, mas um símbolo vivo da fé que ela carregava? Sua entrada no acampamento não parece acaso. É provocação, um desafio jogado na cara de um povo que já estava vacilando. E os líderes? Eles estão paralisados. Os anciãos que deveriam agir choram na entrada da tenda da congregação, mas não fazem nada. Moisés, o homem que enfrentou Faraó, assiste em silêncio. O povo escolhido está se afogando em sua própria fraqueza, e a praga só cresce. Cosbe e Zimri acenderam o fogo, mas o combustível já estava ali, esperando. O que acontece agora? Será que Israel vai se perder nesse caos? Ou será que alguém vai levantar a voz, a mão, a esperança? Fique atento, porque o próximo passo vai mudar tudo e o deserto nunca mais será o mesmo. O deserto está em chamas, mas não é fogo que se vê. É o caos que engole o acampamento de Israel. A praga avança como um predador invisível, derrubando homens, mulheres, crianças, sem piedade.
Corpos se amontoam, gritos cortam o ar, e o povo que já cruzou o Mar Vermelho agora parece perdido em sua própria terra prometida. Lá fora, os líderes choram na entrada da tenda da congregação, as mãos no rosto, o coração pesado. Moisés está ali, mas não fala. Os anciãos que deveriam guiar estão calados. O silêncio deles é tão pesado quanto a morte que ronda. E dentro de uma tenda, Cosbi e Zimri continuam, como se nada pudesse alcançá-los. Mas o céu está observando e algo está prestes a explodir. Então, no meio desse desespero, uma figura se levanta. Não é um guerreiro com armadura brilhante, nem um profeta com palavras de trovão. É Finéias, neto de Arão, um sacerdote com fogo nos olhos. Ele não fica parado, não espera ordens, não consulta ninguém. O que ele vê dentro daquela tenda o acende por dentro. A Bíblia, em Números 25, versículo 7, descreve o momento. Vendo isto, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança na mão. Uma lança. Não é um cajado de pastor, não é um símbolo de paz. É uma arma, fria e afiada, pronta para cortar o que ninguém mais ousou tocar. Finéias caminha rápido, decidido, o coração batendo como tambores de guerra. Ele entra na tenda onde Cosbi e Zimri estão e num único golpe atravessa os dois. A lança passa por Zimri, o príncipe rebelde, e por Cosbi, a princesa midianita, no meio do ato que desafiava tudo que Israel representava. O sangue escorre, a tenda fica em silêncio e lá fora algo incrível acontece. A praga para, como se o céu tivesse segurado o fôlego e, diante daquele gesto, soltasse um suspiro de alívio. Em Números 25, versículo 8, está escrito: E a praga cessou dentre os filhos de Israel. 24.000 já tinham morrido, Números 25, versículo 9. Mas naquele instante, a morte recua. O que Finéias fez? Para alguns, é um ato de coragem. Um grito de zelo pelo Deus que libertou Israel do Egito. Ele viu a aliança sendo quebrada, a santidade sendo pisada, e não aguentou ficar quieto. A Bíblia diz que Deus aprovou. Em Números 25, versículo 13, Finéias ganha uma promessa eterna. Ele terá o pacto de um sacerdócio perpétuo, porque foi zeloso pelo seu Deus e fez expiação pelo povo. Expiação, não com sacrifícios de animais, mas com um ato radical que limpou o acampamento do que o estava envenenando. Para os hebreus da época, certas transgressões exigiam respostas assim, imediatas e fortes, como se o pecado fosse uma ferida que precisava ser cauterizada. Mas nem todos veem Finéias como herói. Ele matou 2 pessoas, um homem e uma mulher, com as próprias mãos. Foi justo, necessário ou violento demais? Cosbi, uma estrangeira, e Zimri, um dos seus, caem juntos, e o sangue deles mancha o chão sagrado. Estudos sobre culturas antigas, como os hititas, mostram que em tempos de crise, como pragas, líderes às vezes eliminavam os culpados para purificar a terra. Não que Deus pedisse isso na lei de Moisés, mas Finéias age como se o momento exigisse algo além das regras. Ele não consulta Moisés, não espera um julgamento. Ele sente o peso do que está em jogo e ataca. E o povo, eles assistem, atônitos. A tenda, que era o centro do desafio, agora é um túmulo silencioso. A praga para, mas o ar ainda está carregado. Finéias fica de pé, a lança na mão, o peito arfando, enquanto os olhos de milhares se voltam para ele. O que significa isso? Para os hebreus é salvação, um sinal de que Deus ainda está com eles, mesmo depois de tanta fraqueza. Para Cosbi e Zimri é o fim, um ponto final em uma história que abalou o deserto. Mas será que tudo termina aí? O sangue secou, a morte parou, mas o eco daquele golpe ainda ressoa. Finéias não agiu por raiva cega. Ele viu o que ninguém mais quis enxergar. Um povo se afundando, uma aliança se desfazendo, um futuro escapando pelas mãos. Ele não é só um sacerdote com uma lança. Ele é um símbolo de que às vezes é preciso levantar, mesmo quando todos estão parados. Mas o que vem depois disso? O acampamento respira de novo. Os líderes enxugam as lágrimas.
mas o deserto guarda mais segredos. Cozbi caiu, Zimri caiu, mas a sombra do que eles começaram ainda paira. O próximo passo vai revelar se esse ato foi o fim de uma batalha ou apenas o começo de algo maior. Fique por aí, porque o que está por vir vai testar o coração de Israel como nunca antes. O deserto volta a respirar. A lança de Finéias atravessou Cozbi e Zimri. O sangue secou na areia, e a praga que devorava Israel simplesmente desapareceu. O acampamento, que minutos antes era um campo de morte, agora pulsa com um silêncio estranho, quase sagrado. Os líderes enxugam as lágrimas. Os anciãos retomam seus lugares diante da tenda da congregação. E o povo, ainda atordoado, tenta entender o que acabou de acontecer. Finéias, o sacerdote com fogo no peito, é celebrado como Salvador. Em Números 25, versículo 13, Deus lhe dá um pacto eterno de sacerdócio, uma recompensa por seu zelo. Mas no meio desse alívio, uma figura some das páginas da história. Cozbi, a mulher que desafiou uma nação, é apagada como se nunca tivesse existido. Quem era ela, afinal? Uma princesa midianita, filha de Zur, um líder poderoso, Números 25, versículo 15. Alguém que entrou no acampamento de cabeça erguida e abalou o chão sagrado de Israel. Mas depois daquele golpe fatal, seu nome quase não aparece mais. A Bíblia a menciona apenas naquele momento, como um relâmpago que brilha e some. Por quê? Zimri, o príncipe rebelde, ainda carrega um peso, um lugar na memória de Israel como o homem que caiu. Mas Cozbi, ela vira uma nota no canto da página, uma sombra que o tempo engole. Será que foi intencional? Será que o que ela representava era grande demais para ser lembrado? Ou perigoso demais para ficar registrado? Pense nisso. Cozbi não era só uma mulher. Ela era um símbolo vivo do culto a Baal Peor. Uma ponte entre os midianitas e seus deuses pagãos. Estudos sobre os povos do Antigo Oriente sugerem que mulheres de linhagem nobre, como ela, muitas vezes tinham papéis espirituais, quase como sacerdotisas. Arqueólogos encontraram inscrições e figuras em regiões próximas que mostram rituais de fertilidade, onde mulheres eram vistas como intermediárias entre os homens e o divino. Cozbi, filha de um chefe, pode ter sido treinada para isso, para carregar o poder de sua fé em cada passo. Quando ela entrou na tenda com Zimri, não foi só um desafio, foi uma invocação, um ato que misturou o sagrado de Israel com algo que Deus rejeitava. Mas o silêncio dela não é o fim da história. Enquanto Israel celebra a vitória de Finéias, do outro lado do deserto, entre os midianitas, um sussurro começa a crescer. E se Cozbi não tiver sido esquecida por todos? Historiadores que estudam tradições orais de povos nômades dizem que figuras rejeitadas por uma cultura às vezes são exaltadas por outra. Para os midianitas, ela pode ter se tornado um ícone, não de destruição, mas de resistência. Imagine as mulheres de seu povo, sentadas ao redor do fogo, contando a história de Cozbi, como a princesa que enfrentou um deus estrangeiro e suas leis implacáveis. Para elas, talvez ela não seja a vilã, mas uma mártir, alguém que pagou com a vida por ousar atravessar fronteiras. E Israel, eles não param para lamentar. O alívio da praga dá lugar a uma nova missão. Em Números 31, versículos 15 e 16, Moisés acusa as mulheres midianitas. Por que deixaram viver todas essas mulheres? Foram elas que, por conselho de Balaão, levaram Israel à infidelidade. Cozbi não agiu sozinha. Ela era parte de algo maior, um plano para corromper o povo de Deus por dentro. A resposta é dura: guerra. 12.000 homens marcham contra os midianitas, não só para vencer, mas para apagar qualquer vestígio daquela influência.
Homens morrem, cidades queimam, até Balaão, o profeta que tentou amaldiçoar Israel, cai na espada. É mais que uma batalha, é uma purificação, um esforço para arrancar o que Cozbi plantou. Mas será que conseguiram? O nome dela some da Bíblia, mas seu eco não. Entre as cinzas dos midianitas, as vozes das mulheres sobreviventes carregam uma memória diferente. Cozbi, a ousada, a que não se curvou, vive nos cânticos que o vento leva. E em Israel, o silêncio sobre ela levanta perguntas. Por que tanto esforço para esquecê-la? Será que ela era um perigo que não podiam enfrentar de novo? Ou será que sua morte foi o bastante para fechar esse capítulo? A verdade é que histórias enterradas nem sempre ficam quietas. Elas ressoam em lugares escondidos, esperando quem ouse ouvir. O que Cozbi deixou não é só uma tenda manchada de sangue. É um desafio que atravessa o tempo. Ela nos faz olhar para os silêncios da história e perguntar: quantas vozes foram apagadas assim? Quantas mulheres, como ela, tiveram suas histórias contadas só pelos olhos de quem venceu? O deserto guarda esse segredo, mas o vento ainda sussurra. E enquanto Israel segue em frente, algo sombrio está se formando. Uma sombra que a guerra não matou. Fique ligado, porque o que vem agora vai revelar o preço de esquecer e o poder do que fica escondido. Se o silêncio de Cozbi te fez pensar, não deixe essa história parar aqui. Inscreva-se agora, ative as notificações e deixe seu like para manter essa chama viva. Sua presença é o que dá força para continuarmos explorando essas verdades escondidas. Fique com a gente e ajude a levar essa reflexão adiante. O deserto está calmo agora, mas as marcas do que aconteceu ainda ardem na areia. Cozbi caiu, Zimri caiu, a praga parou, e os midianitas foram esmagados por 12.000 guerreiros de Israel. A guerra acabou com espadas e fogo, mas o que ela tentou apagar ainda pulsa em silêncio. Cozbi, a princesa midianita que desafiou uma nação, não levantou exércitos, não gritou ordens, não brandiu armas. Ela entrou no acampamento com um olhar firme e um gesto ousado. E isso foi o bastante para expor algo que Israel não queria ver. Ela não era o verdadeiro gigante. O perigo estava dentro, nas fraquezas que ela acendeu como uma chama no meio do povo. Pense nisso. O povo escolhido, libertado do Egito por um Deus que abriu mares e derrubou reis, estava a um passo da terra prometida. Mas ali, nas planícies de Moabe, eles vacilaram. Em Números 25, versículos 1 a 3, a Bíblia mostra como se misturaram com os rituais de Baal Peor. Seduzidos por mulheres como Cozbi, não foi só um erro de alguns, foi um deslize de muitos, uma rachadura na aliança que os definia. Cozbi e Zimri foram o estopim, mas o combustível já estava lá. O cansaço, a curiosidade, a vontade de ceder ao que era proibido. Ela não trouxe o pecado. Ela revelou o que já dormia nos corações. E Finéias, ele agiu, cortou o mal pela raiz, e o céu respondeu. Mas mesmo com a praga parada e os midianitas derrotados, algo ficou. O silêncio dos líderes, a omissão do povo, a tendência de negociar a santidade por um momento de conforto. Cozbi foi silenciada, mas o que ela representou não morreu no deserto. Isso nos leva a uma pergunta que queima. E hoje, quais são os gigantes que enfrentamos? Não são monstros de pedra ou exércitos com lanças. São mais sutis, mais perigosos, porque vivem dentro de nós. Orgulho disfarçado de fé, desejos que parecem inofensivos, alianças que enfraquecem o que acreditamos. Olhe ao seu redor. Vivemos num mundo cheio de tendas, lugares onde entramos achando que nada vai mudar. Uma escolha-me aqui, um silêncio ali, uma concessão que parece pequena. Mas Cozbi nos ensina algo poderoso. O maior confronto espiritual não começa com um grito, mas com um olhar. Ela não precisava de uma espada para abalar Israel. Sua presença, seu desafio, foi o bastante para mostrar como a fé pode se desgastar quando ninguém vigia. E o povo,
Eles quase se perderam porque esqueceram quem eram, porque deixaram o que era estranho entrar como se fosse normal. A Bíblia não fala de Cosbe como heroína ou vilã. Ela é um espelho. Em Números 31, versículos 15 e 16, Moisés culpa as mulheres midianitas por levarem Israel à infidelidade. Mas a culpa não era só delas. Era de um povo que escolheu olhar para o outro lado. Hoje, esse reflexo ainda brilha. Quantas vezes fechamos os olhos por conveniência? Quantas vezes aceitamos o que sabemos que nos afasta do que é santo? Cosbe nos provoca a perguntar: o que está na minha tenda? Quem eu deixei entrar, talvez sem perceber? Finéias nos mostra que é possível agir, que o zelo pode mudar o rumo das coisas. Mas a lição maior não é sobre lanças ou batalhas. É sobre discernimento, sobre enxergar o inimigo que não marcha contra nós, mas sussurra ao nosso lado. Cosbe atravessou fronteiras, desafiou um povo e pagou com a vida. Sua história, mesmo apagada, ressoa como um alerta. O verdadeiro gigante não é o que está lá fora, é o que alimentamos aqui dentro, nas escolhas que fazemos, nos silêncios que aceitamos, nas portas que abrimos. E você, está vendo os sinais ao seu redor? Está disposto a enfrentar o que ninguém mais quer tocar? Cosbe nos deixa com um desafio que atravessa séculos. A batalha espiritual não é contra o que vemos, mas contra o que ignoramos. Ela era humana, frágil, mas abalou uma nação porque expôs o que estava escondido. Hoje, o reflexo é nosso. O que você vai fazer com ele? Não guarde essa história só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir, alguém que precisa acordar. Fale sobre isso, porque o que aprendemos aqui pode mudar tudo.